Você sabia que no meio da maior potência econômica do mundo existem realidades completamente opostas? No coração da China, um país que viu sua economia crescer mais do que qualquer outra na história moderna, existem contrastes tão fortes que até parecem impossíveis de conciliar. E como a gente pode entender essas complexas divisões internas da China e como isso impacta o seu negócio? Eu sou Vitor Moura, cofundador da Lantal, a sua consultoria especializada em te ajudar nas melhores decisões quando o assunto é China, e hoje a gente vai falar sobre a realidade do nosso maior parceiro comercial e como isso influencia os negócios entre os dois países. Assim como o Brasil, a China não pode e não deve ser vista como uma unidade homogênea. O pensamento e o comportamento dos cidadãos chineses ele está profundamente ligado às vastas diferenças internas no país, assim como a gente tem as grandes diferenças regionais dentro do Brasil. Afinal, de novo, a gente está falando de uma nação com quase 1,5 bilhão de pessoas e, para se ter uma ideia, isso é mais do que a população dos Estados Unidos e da Europa combinadas. Isso também é o equivalente a 7 vezes a população brasileira. Então, o território chinês ele é dividido em 23 províncias, 5 regiões autônomas, 4 municipalidades, todas sob o comando do governo central, mas com diferentes estilos de gestão. E além disso, ainda existem 2 zonas administrativas especiais em Hong Kong e Macau que operam sob o princípio de um país, 2 sistemas, que a gente já mencionou aqui no canal também. Então, dentro dessas divisões, o país ainda tem uma enorme variedade de cidades, desde os grandes centros como Pequim e Xangai até pequenas vilas rurais, onde a tradição ainda impera, embora o crescimento econômico também já esteja presente. As cidades chinesas, elas são classificadas em diferentes categorias que a gente chama de tier, né, que vão de 1 a 6, enfim, mais ou menos de 1 a 4 são os maiores, mas vai mais além disso, sendo as primeiras tier 1, Xangai, Pequim, Shenzhen e Guangzhou, e aí que são as mais desenvolvidas, e enquanto as cidades de tier 4, 5, 6 para baixo, elas ainda estão em fases mais iniciais de desenvolvimento. Então aqui é que está o ponto crucial. Como a gente já citou em conteúdos anteriores, muitas vezes as províncias e cidades da China operam de forma quase independente. Elas têm os seus próprios interesses, elas têm as suas próprias regras e até uma grande liberdade para a implementação de políticas no nível local. Ou seja, se você pensa que Pequim controla tudo, a realidade é bem diferente. Essa complexidade geográfica e administrativa traz um cenário, né, de profundas desigualdades sociais e econômicas. As diferenças entre as grandes cidades do leste, como Pequim, e as regiões mais rurais, elas são grandes. Áreas urbanas com infraestrutura impressionante, né, cheia de centros comerciais, empresas globais, arranha-céus, etc. E a gente tem uma realidade diferente aí nas vilas rurais, o que é realidade no mundo inteiro. Mas o ponto que a gente quer trazer é: não enxergue a China como uma unidade. Ela tem várias Chinas dentro de si própria. Essa complexidade que a gente tenta trazer para vocês, por exemplo, na série Perfil China aqui no canal, que mergulha em cada província, para vocês entenderem um pouco isso. E essas diferenças regionais, elas têm várias manifestações, né? E uma coisa, a gente tem problemas de desigualdade social na China, como em vários países. A gente tem, por exemplo, na China o sistema do hukou, que funciona como um controle de residência. Então ele restringe, ou pelo menos direciona a migração das pessoas dentro do próprio país. Os cidadãos chineses, eles podem ir morar em qualquer parte da China em qualquer momento, mas o hukou deles está atrelado à cidade onde eles nasceram. Há regras que possibilitam a mudança, mas cada lugar tem a sua. E tendo um hukou num lugar onde não é onde você reside, isso direciona ou pode limitar, ou pode tornar mais barato, mais caro o acesso a serviços públicos. Isso é um problema principalmente para casais que têm filhos, né? Então, o possível acesso, uma vaga do seu filho na escola pública está atrelado ao hukou, ou seja, o teu filho só terá direito a entrar na escola provavelmente na cidade de onde você veio. Isso é um problema. Que aí os diferentes níveis de desenvolvimento econômico trazem uma atratividade por ter um hukou em Xangai ou um hukou em Pequim, por exemplo. Então, isso é uma dinâmica interna que acontece, embora o governo realmente esteja muito ciente disso e trabalhe para equalizar o desenvolvimento econômico nas outras regiões e fazer com que as pessoas também tenham acesso a serviços de qualidade na sua cidade natal, que hoje já é realidade em muitas cidades, inclusive cidades pequenas. Para ter sucesso na China, é legal entender essas dinâmicas internas, o que acontece, o seu fornecedor, de que província ele é, de que cidade ele é, qual que é a realidade da província, que língua ele fala, ele tem dialetos locais, qual que é as dificuldades que o lugar onde ele fica. E isso impacta diretamente nos negócios que a gente faz. Então, como empresário, é essencial compreender a China com uma diversidade interna muito grande, parecido com o Brasil nesse sentido, e que demanda estudo, não só contato com o chinês e troca de e-mail e assinatura de contratos. Acima de tudo, demanda estudo.
Aqui fica a nossa mensagem para os empresários que importam e exportam para a China. É muito fácil vir para Pequim, para Xangai, ver os arranha-céus e falar quero ser parte disso, mas há muitas oportunidades para dentro do país, que o governo tem muitas políticas de atração desses investimentos e da presença estrangeira lá, justamente porque falta, né? E há oportunidades esperando quem tiver a coragem e a disposição de realmente explorar isso. Tá? Então, se você gostou desse conteúdo, já sabe, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueça aí de conferir outros conteúdos que estão no canal que estão aparecendo aí na sua tela. Tá? Ele vai complementar aí tudo que a gente conversou hoje e te dar um panorama um pouco mais completo de como a China funciona. Então, meu nome é Vitor Moura, foi um prazer falar com vocês e, como sempre, obrigado e até a próxima.